porque ela está com um dos nossos entrevistados do dia, dos nossos estúdios da COP30. Tainá Falcão, nos apresente. Está aqui ao meu lado Gustavo Uribe, o André Guimarães, ele é diretor executivo do IPAM, a sigla significa Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. É um representante da sociedade civil, é quase, André, como um vigilante, está aqui para observar quais decisões serão tomadas e como isso afetará o Brasil. O IPAM, vocês já falaram antes de uma chance histórica na COP30, de o Brasil olhar com mais sensibilidade para o financiamento das florestas. Isso foi feito a partir da criação do TFFF, em discussão, esperando novos aportes. Mas, de maneira geral, André, para a gente entender qual é o pacote de decisões que saem de uma COP? André já teve em 12 COPs, estava me contando, que podem definir o sucesso ou fracasso de uma conferência como essa. Olha, eu acho que nesse caso da COP em Belém, na Amazônia, nós temos dois grandes desafios. O primeiro, por óbvio, é a questão do desmatamento, né? Nós estamos falando aqui de uso da terra em geral, que inclui desmatamento, algo entre 15% e 20% das emissões do planeta. Mas também temos que sair com um caminho para combustíveis fósseis, que trata-se de 70%, 75% do problema. Então, a expectativa é de que a gente consiga criar um ambiente na conferência, né? Nós estamos ainda no 4º dia, temos ainda 7, 8 dias pela frente. Então, os próximos dias dirão se a gente realmente conseguiu fazer com que esse ambiente que está criado aqui em Belém, que é um ambiente salutar, quer dizer, a gente está com presença da sociedade civil, há movimentos nas ruas, há o clamor da sociedade. Então, a expectativa é de que isso sensibilize os negociadores para a gente poder endereçar essas duas questões. Como você bem falou, no caso do TFFF, curiosamente aconteceu inclusive antes da COP, né? No dia 5 de novembro, na semana passada, 2, 3 dias antes de começar a COP, já houve, né, um aumento substancial dos compromissos financeiros para o TFFF. Acordamos no dia 5 com 1 bilhão comprometidos pelo Brasil e fomos dormir com 5,5 bilhões para as florestas tropicais. Então, mesmo antes de começar a COP, já houve alguns avanços e sinalizações na direção certa. O Brasil está considerando esse número aí algo razoável. Bom, né? Não seria ótimo, porque ainda não é ali a meta, mas é metade da meta, quase metade da meta de 10 bilhões ainda nesse ano. Você concorda? A gente está avançando nesse sentido? E como eu disse, vocês têm esse olhar sobre a necessidade, já apresentaram essa preocupação de que a COP30 traga mais financiamento para as florestas. Que mecanismos são necessários para que as florestas tropicais no Brasil entrem na agenda climática, sejam um ponto de preocupação a partir dessa COP30? Olha, o desafio da humanidade, eu diria, não só da COP, é fazer com que florestas em pé valham mais do que florestas cortadas. Tá? E os TFFF, na realidade, é um exemplo apenas, é um elemento. Na realidade, a meta de captação do TFFF é de 125 bilhões de dólares. Os 10 primeiros bilhões seriam aqueles para começar a funcionar o mecanismo. Então, até capitalizar completamente vai uma longa estrada ainda. Mas o mais importante do que os números é o sinal. Ou seja, eu gosto de dizer, Tainá, que no dia 5 de novembro nós começamos a ver florestas em pé valerem mais do que florestas deitadas. Isso é uma mudança de paradigma. Veja bem, a humanidade, ela sempre teve, durante toda a sua história, que remover a natureza para poder desenvolver as suas atividades, para constituir uma cidade, para fazer uma fazenda, para, enfim, desenvolver uma infraestrutura qualquer. Hoje a ciência está mostrando que nós precisamos de ter a natureza dentro desse sistema. A agricultura brasileira, acho que é um bom exemplo. Nós somos uma grande potência agrícola mundial. E por que somos? Em parte porque temos tecnologia e bons empresários, mas em parte porque nós temos floresta que ajuda a distribuir a chuva, que por sua vez irriga a lavoura. 90% da nossa agricultura brasileira não é irrigada e depende de ciclos naturais de chuva. Então, proteger florestas, mais uma vez o TFF vai ajudar, mas não vai fechar completamente a demanda, é essencial tanto para a gente estabilizar o clima do planeta. A Amazônia, para citar um exemplo, ela armazena o equivalente a 10 anos de emissões do planeta inteiro de carbono.
ONU. Então, se a Amazônia fosse queimada, o que não vai acontecer, obviamente, mas se ela sumisse em alguns dias, 10 anos de emissões iriam para a atmosfera e ia colapsar o sistema climático do planeta Terra. Então, manter a Amazônia e manter as florestas é estratégico para o clima e é estratégico para a segurança alimentar, uma vez que países como o Brasil e outros do cinturão tropical produzem aproximadamente 50% do alimento do mundo, o que depende das florestas. Então, o TFF é um bom começo, mas a gente ainda tem que trabalhar muito para ter mais incentivos para que, de fato, a floresta em pé comece a valer mais do que ela deitada. A gente abriu bastidores com uma informação que eu trouxe sobre o mapa do caminho. Aí, já mudando de assunto, falando de combustíveis fósseis, dessa dependência global do petróleo. O presidente Lula inseriu esse assunto no seu discurso, mencionou por mais de uma vez. É uma intenção que vem sendo trabalhada desde a COP28 em Dubai, mas com poucas chances de avançar, segundo os negociadores. Marina Silva, agora há pouco, conversou com a nossa reportagem e disse, olha, é um desejo do presidente Lula, mas não dá para dar certeza de que esse mapa vai ser implementado na COP30. Você também tem reservas a respeito desse documento que elabora diretrizes para que o mundo saia dessa dependência do petróleo? Olha, eu acho que você colocou bem a questão, cara, porque, como eu disse, mais de 70% das emissões do planeta advêm de petróleo. Mas nós também não podemos desligar o petróleo na segunda-feira porque milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas vão morrer de fome ou de frio. Então a gente ainda tem uma economia mundial muito dependente do petróleo e de outros combustíveis fósseis, como o carvão e o gás. Nosso próprio país demanda e utiliza muito gás. Importante dizer que o nitrogênio, que é o fertilizante para a agricultura, que produz alimentos para a gente, vem do petróleo também. Então, até que a gente consiga se descolar dessa dependência dos fósseis, vai um tempo ainda. É importante dizer que nós levamos 28 COPs, foi só na COP 28 que a gente conseguiu, de fato, colocar a questão dos fósseis na agenda. Então, há 2 anos, de 2 anos para cá, a gente tem discutido isso. Eu acho que o Brasil tomou uma posição muito corajosa, né, de colocar a questão para debate, de provocar as outras delegações e fazer com que essas outras delegações se manifestem, aqueles que são a favor e aqueles que são contra. É natural, é parte do processo de negociação essas demonstrações. Então, claramente, os países produtores de petróleo levantaram a mão e disseram: não concordamos com o caminho, com o desenvolvimento desse caminho. Outros países insulares, mais pobres, e mesmo o Brasil disse: mas nós precisamos de desenvolver o caminho. Então, há aí um embate, sim, que é da natureza da COP. A expectativa é de que a gente saia com algum tipo de direcionamento. Nós não vamos acabar de uma vez, porque seria injusto, inclusive, com milhões e bilhões de pessoas que dependem dos fósseis. Mas a gente tem que ter um caminho, tem que dar uma luz no fim do túnel. E essa é uma expectativa que eu tenho. Eu e toda a sociedade civil mundial espera que saia-se de Belém com uma rota para a descarbonização do planeta. Mas tem influência dos Estados Unidos? Porque algumas dessas fontes mencionam lá na COP28, o Biden empurrou goela abaixo dos produtores de petróleo que isso fosse inserido no acordo final. Tudo bem, eles acataram. No ano passado já foi diferente. A Arábia Saudita chiou, não foi retirado ali do acordo de Baku. Nesse ano é o Donald Trump, que tem essas ideias completamente antagônicas ao que pregava Joe Biden, ao que pensa o Brasil. Então, eles acreditam que tem uma influência do governo, é o sujeito oculto da COP30. Eu acho que, em primeiro lugar, acho que é importante separar a Casa Branca, né, o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, do país Estados Unidos. Nós temos representação aqui de 30 estados americanos, ou seja, a maior parte dos estados americanos está representado na COP. Anteontem, se não me engano, o governador da Califórnia assinou um convênio, um acordo com o governador Helder Barbalho do Pará para criar o que eles estão chamando do Vale da Bioeconomia aqui no Brasil, análogo ao Vale do Silício lá na Califórnia. Então, esse tipo de movimento vai na direção de encontrarmos consensos. O governo Trump vai acabar. E a agenda climática vai perpassar esse encerramento do governo Trump. Então, eu gosto de dizer o seguinte: a agenda climática estava lá antes do Trump, ela estará depois do Trump. Claro que é um revés, que nós temos que administrar esse revés. É frustrante em alguma dimensão a gente não conseguir
enfim, trazer os Estados Unidos, que é hoje o segundo maior emissor do planeta, mas historicamente é o maior do ponto de vista acumulado, para participar das negociações. Mas o Trump vai acabar e a gente vai ter que trazer o próximo governo, trazer os Estados Unidos, seja através dos estados, seja através de um próximo governo federal, ou seja também através do próprio setor privado americano, que hoje, curiosamente, até paradoxalmente, é o setor privado, é o país que mais investe, por exemplo, em energias alternativas, solar e eólica. Então, esses paradoxos, na realidade, fazem parte do debate climático. Nós não temos consenso ainda. Por isso que a gente está aqui discutindo e tentando encontrar caminho. André, obrigada pela entrevista.